Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos para mais uma resolução de questão de circuitos elétricos. Nessa, nós vamos utilizar a transformação ΔY. Use uma transformação ΔY para determinar as tensões V1 e V2 no circuito abaixo. Existem vários pontos aqui, vários trechos, que nós podemos aplicar essa transformação. Porém, nós temos que nos preocupar com o seguinte: qual é o ponto, qual é o componente que a gente precisa determinar o seu valor, de tensão ou de corrente. Esse componente nós vamos ter que deixá-lo intacto, a gente não vai poder mexer nele. Nos outros, ao redor, nós podemos manipular. Então, no caso, nós precisamos determinar a tensão V1, que é a diferença potencial do resistor de 40 ohms, e a tensão V2, que é a diferença potencial no resistor de 50 ohms. Esses dois componentes nós não vamos poder aplicar a transformação ΔY ou outra transformação sobre eles, vamos ter que deixá-los intactos. E aí o que a gente pode fazer, uma transformação, é sobre os resistores RA, RB e RC. E aí ao final da aplicação dessa transformação nós vamos ter o seguinte circuito, que vai ser muito mais fácil da gente, por exemplo, aplicar a divisão de tensão. Então, na cor preta nós temos a configuração delta. Na cor azul, nós temos a configuração Y. E aí, para determinar R1, R2 e R3, nós vamos fazer o seguinte: pegar o produto dos resistores adjacentes na configuração delta e dividir pela soma dos componentes que estão na configuração delta. Ramos adjacentes, resistores adjacentes, quer dizer o quê? Eu tenho resistor R1 aqui, eu quero saber os resistores adjacentes. No caso, são os resistores que estão ao lado desse componente. Então, vai ser RA e RB. Dividir pela soma de RA, RC e RB. E aí, no caso, nesse tipo de transformação, o que vai mudar vai ser o numerador. Por exemplo, os resistores adjacentes aqui a R2 vai ser RA e RC. No caso de R3, vai ser RB e RC. Então, vamos para R1. RA tem um valor de 15. Enquanto que RB tem um valor de 1, somando os três valores, 15, 10 e 1, vamos ter o valor de 26 ohms. Como resultado, vamos ter o valor de 0,576 ohms. Agora, R2 vai ser 15 vezes 10, 150, dividido por 26. Vai ser 5,76 ohms. R3 vai ser 10 vezes 1 dividido por 26. O valor está de 0,384 ohms. Determinamos aqui, aplicamos a transformação ΔY. Agora podemos seguir com a resolução. Aqui temos R1, R2 e R3. Aqui nós temos o outro resistor de 40 ohms e o resistor de 50 ohms. Esses dois nós mantivemos intactos porque é neles que precisamos determinar a diferença de potencial. Se fôssemos aplicar a transformação ΔY sobre eles, nós perderíamos as referências para determinar a tensão nos dois componentes. E perceba o seguinte: precisamos aplicar ali uma divisão de tensão, e como falamos na aula anterior, em aulas anteriores, perceba o seguinte: precisamos aplicar a divisão de tensão para determinar a tensão sobre os terminais, certo? Então, a divisão de tensão ela exige que a gente tenha essa seguinte configuração de resistores. Dois resistores em série para determinar a diferença de potencial aqui, por exemplo, sobre esse terminal aqui, a partir da fonte de tensão. E aí nós vamos ter esse resistor aqui, será o resistor R1. Agora, esse resistor aqui, vou chamar de REC, vai ser a resistência equivalente entre esses resistores aqui. E aí, perceba o seguinte, que nós vamos ter R2 e esse resistor de 50 ohms em série, que eles estarem em paralelo com esses resistores aqui, o R3 e o resistor de 40 ohms, que estão em série. Então, vamos executar um paralelo entre esses dois valores de resistências para determinar esse resistor aqui e, enfim, começar a aplicação da divisão de tensão. Aqui eu vou chamar de REC1 e aqui vai ser REC2. E aí vamos direto para REC3, que é o paralelo entre eles. Então, REC3 vai ser o paralelo entre REC1
e REC 2. 3, substituindo os valores. REC 1 vai ser o quê? R3 mais 40 ohms. R3 é 3,384, 0,384, então vamos ter 40,384 vezes 55,576 vezes 55,76. Embaixo vai ser o valor de 96,14. O resultado disso vai ser 23,42 ohms. Então vamos ter o seguinte circuito. Aqui a fonte de tensão, o resistor R1, aqui REC 3, aqui REC 3 vai ser, vai compreender todos esses componentes aqui, e aí eu vou chamar de a tensão V3, que é essa tensão aqui. Para depois, eu vou começar aplicando a divisão de tensão para determinar V3, e depois vamos determinar V1 e V2. Então, V3 vai ser o seguinte, REC 3 vezes a tensão da fonte de tensão dividido pela soma ali de R1 mais REC 3. Substituindo os valores, 23,42 vezes 24 dividido ali pela soma dos resistores. E aí podemos arredondar para 24 ohms. Cancelando esse termo com esse termo, o valor da tensão V3 vai ser 23,42 volts. Agora sim, nós podemos aplicar uma divisão de tensão para determinar V1 e depois V2. V1 vai ser 23, eu vou colocar V3 aqui, vezes o resistor de 40 ohms, dividido ali por 40 ohms, mais o resistor R3. Fazendo o restante da substituição, 23,42 vezes 40 dividido por 40 e o resistor R3, que vai ser 40,384, o valor restante 23,19 volts. Agora V2, mesmo processo, 50 ohms aqui, de resistor, vezes a tensão V3, que vai ser 23,42 dividido ali pela soma dos resistores de 50 ohms e de o resistor R2, 55,76. O valor resultante, 21 volts. Então, com isso, conseguimos determinar tanto a tensão V1, que é no valor de 23,19, e a tensão V2, que é no valor de 21 volts. Começamos aplicando a transformação ΔY, depois aplicamos a resistência equivalente onde foi necessário, para então aplicarmos o processo de divisão de tensão. Muito obrigado e até a próxima aula.